Joia. Então, bom dia a todos. Obrigada aí pela presença. E, primeiramente, desculpa o convite muito em cima da hora, né? A gente convocou essa reunião na semana passada para hoje, foi muito corrido, mas a gente entende que esse é um assunto que é urgente também. Então, é uma demanda até aqui da secretária mesmo que a gente apresente o quanto antes o cronograma da alocação negociada do Meia Ponte, até mesmo por questão do time, né? A gente sabe que logo entra a seca, então a gente precisa fazer vários ajustes até que para que a gente tenha tudo resolvido até começar a problemática da seca. Então, foi em cima da hora, eu peço desculpas por isso, vamos tentar marcar com mais antecedência nas próximas vezes, mas para retomar, dar esse impulsionamento no grupo novamente, a gente achou que tinha que ser logo, porque senão tem que esperar o carnaval e aí vai se empurrando mais ainda as coisas, né? Então, obrigada aí a todo mundo que se empenhou para estar presente hoje na reunião. E então a ideia hoje é a gente sair com uma proposta de cronograma para execução da alocação do Meia Ponte, né? Na reunião passada, que foi feita não no grupo, mas no âmbito do comitê, a SEMAD apresentou uma série de dados, né? Dados de outorga, dados de disponibilidade hídrica, previsões meteorológicas, então uma quantidade de informações para dar embasamento às decisões que a gente vai tomar agora, né? E aí, para dar um direcionamento nessa reunião, não ficar uma coisa solta, né? A gente devagar demais, assim, a gente tentar ser mais objetivo, o Fabrício preparou uma minuta de cronograma que ele vai apresentar agora, e aí a gente vai discutindo em cima disso. Claro que é só uma proposta né, inicial, vai ser amplamente discutida, mas pelo menos para a gente ter um norte e já conseguir agir mais objetivamente, tá bom? Aí você pode projetar, Fabrício, e ficar com a palavra também. Só antes, Camila, foi dito a questão do coordenador, vai ser discutido e decidido, definido a coordenação do grupo? Vocês que sabem. Eu estou disposta aí a assumir o posto do Marco Neves, né? Que ele era o coordenador antigamente, agora eu estou. Mas se tiver outra pessoa que tem interesse também em assumir a coordenação, para mim não tem problema nenhum. Eu acho que seria bom você assumir, Camila. Pode ser. Eu também acho. Só um minutinho. E assim, o que os membros aí presentes, né, deu seu de acordo na coordenação para essa mudança que a gente vai documentar, isso tem que estar documentado no relato, e aí que todos se manifestem aí, dando o seu de acordo ou não, né, para a Camila como a nova coordenadora, por favor. De acordo. Sim, de acordo. De acordo também. De acordo. De acordo. Bom, então eu vou compartilhar aqui. Bom, na verdade, então... Fabrício, só um minutinho. Aumenta seu zoom um pouquinho. Vou providenciar isso, calma lá. Obrigada. Bom, então, em virtude da proposta anterior, né, na proposta não, o que está descrito na deliberação, número 22, tratando aí sobre a alocação, pensando também no histórico de alocação que nós temos realizado aqui no âmbito de Goiás, né, então, a nossa característica é sempre em discussão dentro dos colegiados, do comitê. Isso aconteceu com todas as outras discussões e escolhas, né? Tanto no Piancó, no Capivari, Piancó, a gente pode dizer ali do Meia Ponte, né?
estabelecendo aqueles níveis críticos, e também lá no Abóboras e no Rio Verdinho, né? Então, tendo essa premissa, né, dessa característica, bom, foi pensado aí algum detalhamento simples, tá? Do que a gente pode trabalhar como grupo de trabalho. Bom, então, foi definido aí algumas ações. Os nomes aqui estão, assim, gerais e que podem ser aprimorados e também retirados ou acrescentados, óbvio, né? E mais embaixo eu vou colocar aqui o que seria em cada ação dessa, por exemplo, ação número 1, né, definir os pontos de controle em prioridade de trabalho. A gente discutiu, foi apresentado lá no plenário, né? Mas aí a gente teria uma ação para definir isso, né? Aí, atrelada a essa definição do ponto de controle, seria avaliar esse balanço hídrico mensal, né? Aqueles dados todos apresentados, aí definir os pontos de controle e aí, numa ação seguinte, né? Definir o balanço hídrico para o ponto de controle, né? A continuidade, né? Seria, então, avaliar os usos outorgados. Aí tem a questão dos pedidos da DUR, né? Que são muitos, como nós vimos na apresentação, alguns extrapolam lá o comprometimento. Como que nós inseriremos isso, né, nessa discussão? Uma outra característica das alocações feitas em Goiás é sempre tratar, quer dizer, não sempre, a gente sempre pega o uso outorgado e às vezes não, acho que no Pinhacó fizemos isso, no Abóboras também, inserindo usos que não estavam autorizados, né? As características das alocações Brasil afora, ou as de referência, né, dos órgãos gestores, eles sempre trabalham com a alocação negociada com os outorgados, né? Então, a gente pode discutir isso, né? Está aí pensado dessa forma. Aí tem esse número 3 aqui, os planejados instalados, aí tem os questionamentos, né? Somente os outorgados, avaliar os usos que entrarão no cadastro. Foi sugerido pelo Tiago, né? Que fizéssemos um cadastro desses usuários. Anteriormente, em 2019, foi inserido no tal do CADUR, alguns do Alto Meia Ponte, né? E daí tem que discutir qual será essa plataforma, né? A Web Outorga, que informações mínimas nós queremos. Então, tudo isso pode ser discutido nessa ação 2 aí, como será esse cadastro, se será feito ou não, se será preciso ou não. Aí esse vazão disponível aqui está meio solto, mas é o que, com esses usos outorgados, com os usos possíveis cadastros, né, há alguma vazão disponível, né, para outros usos, ela está disponível em alguns meses, né, também será a nossa pergunta, né, porque lá naquele balanço tinha separando por meses, né, janeiro até mais ou menos maio, junho, né, o comprometimento está tranquilo. Aí, quando entra o período seco, esse comprometimento ficaria acima dos limites outorgáveis. Então, isso também tem que ser visto, né? Aí, aumentar ou diminuir a vazão dos usuários, né? Pode ser discutido. Escolher bacia piloto, né? Aqui foi última hora. Como a bacia do Meia Ponte é muito grande, né? Essa área da alocação é muito grande, tem diferentes cenários também ao longo dela, diferentes cenários não, diferentes situações, né? E o grupo poderia discutir, né, e iniciar uma escolha por alguma bacia que há um comprometimento maior. Ou, né, bom, é bem isso mesmo. Aí uma ação 3 seria a campanha junto aos usuários, né? Eles serão, vai ser feita, né? Vai ser em que área? Toda a bacia, uma área específica, um ponto de controle escolhido em específico. Então, seria essa definição, né, numa terceira ação. Então, definir a área, municípios, parceiros, né, recebendo as informações na plataforma, informações mínimas, estratégias para que se faça um cadastramento, né? Aí tem que ser ouvido todos também. Vou pausar aqui no minuto. Antônio, você levantou a mão, por gentileza, antes que eu avance aqui. Fabrício, essa escolha da bacia piloto, isso seria uma subbacia ou uma fração da bacia, da calha do Meia Ponte? Isso, joia. Como seria?
Joia, Antônio, eu vou descompartilhar e compartilhar de novo aqui. Lá na reunião, a gente foi discutido, foi mostrado algumas áreas. Deixa eu só achar a minha apresentação aqui. E... Cadê? Só um pouco. Não, foi. Bom, não sei se está conseguindo ver aí. Nós temos foi sugerido essas subdivisões dentro da bacia do Meia Ponte, né? Esses pontos de controle, chamando ponto de controle. Então, uma porção de toda a bacia do Meia Ponte foi destacada aí, né? Vamos supor aqui o ponto 16, que seria o Alto Meia Ponte acima de Umas, né? Então, o ponto de controle seria, como nós temos lá uma estação de monitoramento, e para que convirja o monitoramento, né, todo o balanço hídrico dos dados, esse seria, por exemplo, um ponto de controle. As regras que seriam definidas seria nesse ponto de controle, porque ele tem uma situação ou uma característica diferente. Por exemplo, vamos pensar aqui na Foz, né? O Alto Meia Ponte tem algumas características de uso, de comprometimento, e na Foz vai ter outras. Então, seria essa escolha de trabalhar com essas áreas, com as suas características, porque se fizermos uma regra, se pensarmos em uma regra comum, somente aqui na Foz do Meia Ponte, pode ser que esse ponto 16 ou essa área tenha características diferentes. Então, pensando em subdividir a bacia, por isso foi colocado aí os pontos de controle. Não sei se eu fui confuso aí, Antônio. Isso, e a ideia inicial tinha sido escolher a bacia de Inhumas, né, que é aquela mais da cabeceira lá, mais de cima, que seria a PC 16, como uma sugestão para a gente iniciar os trabalhos, por ser uma bacia que tem uma grande quantidade de pedidos, né, de outorga. O Marcos Vinícius apresentou isso lá na última reunião. Tem uma demanda muito grande e também tem o problema de disponibilidade. Então, seria uma bacia piloto. Então, a gente conseguindo achar uma solução para resolver a alocação para aquele pedacinho ali da bacia, depois a gente vendo os resultados acontecendo para aquele pedacinho, nos daria força para continuar e ir expandindo para toda a bacia do Meia Ponte. E adotando estratégias diferentes para lugares que têm problemas diferentes, ou então que nem mesmo tem problema, né? A gente sabe que tem trechos aí que não tem praticamente demanda, e a disponibilidade está ok também. Então, por que tratar igual a um lugar extremamente complexo como a parte mais alta, né? Então, a ideia seria isso, trabalhar por trechos e por partes para a gente conseguir resultados efetivos mesmo em cada pedacinho, ao invés de tentar tratar o problema que é enorme de uma vez, né? Mas é uma ideia. Fabrício? Sim. Eu achei ótima a ideia da gente vir de montante para jusante, pegando a primeira bacia mais alta, a primeira subbacia, né, o trecho mais alto do rio. Eu acho perfeita essa ideia. Oi, Antônio, obrigado. Eu falei, Paulo. A gente precisava ter o mínimo de dados, acho que primeiro, dessa porção, né, que vocês estão propondo a gente iniciar, para a gente ter uma noção de, assim, sim, por isso, se vai funcionar e tal, porque a gente não recebeu ainda dado algum, né? Sim, por isso um cronograma de ações, né? Pois é, nem das apresentações, nem de projeções e tal. A apresentação tem que ser disponível lá. Pois é, a gente não recebeu ainda. Só para avisar, Paulo, a gente já está subindo tudo da reunião no site, tá? Então, ali elas vão estar lá disponíveis, tá? Tá bom. Hein, Paulo? Mas isso, só um pouquinho aí, assim, dentro daqui do grupo, né? A gente discute isso arduamente, como sempre foi feito, né? Então, claro, todas as alocações. E isso é extremamente necessário. Se não tiver essas informações, a gente não consegue, né? Não, claro. Não consegue escolher uma bacia. Para a gente definir
o alvo, né? A gente ter dado e ter porque é uma amostra, né? A amostra precisa ser representativa daquilo que a gente tem na bacia. Sim, Né? e como o Fabrício falou também, a gente está aqui justamente para construir esse cronograma. Então, uma das primeiras etapas do cronograma é justamente apresentar esses dados, né? Essa fundamentação para o restante das atividades. Que a gente sabe que o que a gente apresentou na reunião do comitê tem ainda algumas inconsistências, né? Então, a gente definindo uma bacia piloto, a gente vai organizar os dados mais atualizados possível e fidedignos, né? Para continuar os trabalhos. A gente está falando da porção ali, já são 358 quilômetros quadrados, né? Aquela porção ali. A gente mais de 500 ter uma visão do que é de usuário lá dentro e tal. Aquilo que a gente começou a conversar, né, Fabrício, lá na reunião. Sim. Bom, okay. Desculpa, Paulo. E essa questão, que está aí no item 4 também, definir o balanço hídrico, né, somente outorgados. Avaliar a criticidade da bacia e ver as outorgas foram, assim, congelados, vamos dizer assim, eu acho que em 2019, talvez. Foi Bom, depois do Cadu, né? Isso acima, né? Montante, sim, né? Acima eu estou falando, saneado, né? Isso, estou falando nessa porção aí, né? Que Exato. está sugerindo ser essa bacia piloto. A gente pensar um pouquinho o que isso reflete e se entra mesmo os outros usuários que não têm outorga e tal nesse tempero aí. Bem, a princípio seria isso. Não, joia. Bom, eu vou... Kenny, por favor, pode ir. Bom dia, pessoal. Não tinha manifestado ainda que eu estava mexendo com outras coisas aqui. De toda forma, estou acompanhando desde o início. Essa distribuição dos pontos de controle, ela seguiu algum critério ou ela foi feita com uma certa arbitrariedade? Só para poder exemplificar, eu vi ali que você utilizou algumas estações que já existem na bacia, né? Uhum. Eu não sei se todas existem ou se seriam aquelas 10 propostas que seriam distribuídas, né, como plataforma de coleta de dados para poder tomar decisão posteriormente. Essas daí já existem ou não? Só para... Aqui é o exutório dessa subdivisão, certo, Kenny? Uhum. Então, alguns desses exutórios existem estações. E a priorização da escolha desse local, né, na maioria não, em alguns desses locais era por causa do monitoramento existente. Alguns deles são telemétricos, a gente tem, por exemplo, no ponto 16, nós temos uma estação CIMEGO e uma estação Saneago, né, nesse local. No exutório 15, por exemplo, também tem as duas estações. Aí, nos demais, né, a gente vai ter uma certa dificuldade, né, de monitoramento existente. Então, esse critério do monitoramento que já existe, telemétrico ou convencional, porque em alguns desses locais tem um monitoramento convencional, foi escolhido por isso, e também pela abrangência dos usos, né, que já estão nessas áreas. Por exemplo, aqui ficou ruim de enxergar, mas esse ponto 6, essa área aqui, o 8, o 7 e o 8, né, que é o do Rio Dourados. Aí, essas 3 subdivisões, porque o nome do Rio Minha Ponte está bem em cima do ponto aqui, nesse ponto, do ponto de controle de 7, ele tem uma estação convencional existente, um histórico muito bom, a estação lá do Rio Dourados, esqueci o número da estação, mas ela é boa. E por que a subdivisão também aqui do 8? Porque o Grimpas tem muitos usuários, só que quando foi pensada a subdivisão na questão dos usos subterrâneos, né? Tem muitos usuários subterrâneos, né? Isso é uma outra escolha que também a gente vai ter que fazer para frente, né? Vai focar somente em usuários superficiais, subterrâneos também, e também essa subdivisão dentro de Goiânia, por exemplo, o 14 e o 12, tem muitos usuários subterrâneos, né? Além dos outros problemas. Então, além desse do monitoramento, teve essa dos usos subterrâneos e da quantidade, né, dos usuários nessa porção da bacia, por exemplo. Mas essas PCDs, elas são todas existentes ou serão instaladas, algumas delas? Não são todas existentes. Algumas são e outras são
poderão ser instaladas. Minha preocupação foi relativa à densidade de estação no curso d'água principal. Se eu não me engano, aqui eu contei por alto 8. E algumas bacias de cabeceira, eu acho que no total seria 3 ou 4. 1, 2, 5. De toda forma, essa preocupação sua aí em relação a 7 a 8, né? Poderia se dar um pouquinho mais ao longo de toda a extensão da bacia. Ali a PC1 parece ser um ponto de controle interessante, a 16 é interessante também. Nesse caso, por exemplo, essa PC10, eu não sei se ela contempla a área de contribuição Rio Caldas. dessa subbacia ali, ou se ela já cai no curso de água principal. Minha preocupação porque, desculpa, Ken, por interromper, desculpa. É porque a resolução aí está ruim, né? Mas aqui ainda essa imagem não está boa, né? Mas, por exemplo, vem o PC12 tem uma foz, um exutório. Aí o PC10, que é Caldas, também tem outro. Né? E isso para tentar separar o nosso afluente, que é o Caldas, né? Então, mas o 10 é no afluente do curso d'água do Meia Ponte. É um afluente, exatamente. Não é diretamente no Meia Ponte. Não, o 12 é diretamente no Meia Ponte. Isso. Mas o 10? Ela fica abaixo da GO. Ela fica abaixo da GO ali, ó. No caso, o 10... Abaixo da GO. O 10 e o 12 são a mesma coisa, então, ali. Não, a mesma coisa. A minha preocupação... só uma questão, Ken, é que isso será bem discutido quando nós estivermos mais a fundo, né? Mas, então, tentando explicar bem, né? O 12 é um exutório aí, nós escolhemos essa área. O 12 é esse Goiânia 2, Grande Goiânia 2 aqui, está na foz do Meia Ponte. Tá. Sim. O 10 é esse que está na imagem. 10 é do Caldas, que é o da base da GO 020 ali, ó, depois. O Caldas, nós temos o monitoramento, né, Paulo? Não conheço lá, mas conheço a estação. Isso. Aí o 12, por quê? Porque pega essa abrangência de Goiânia, né? E ela está ali passando para, assim, recebendo a contribuição do 10. Então, a gente faria essa partição do 12 para o 10, separando, né? E continuava o Meia Ponte, ali no caso ali, é o Rochedo. A minha preocupação é só uma, na verdade, não é nem essa coisa da distribuição. Assim, aquela lógica do conceito de que no curso da água principal, como tem 8, pelo que eu vi, seriam 8 estações, à medida que vai aumentando a área de contribuição, você tende a dissolver os efeitos, a montante daquele ponto. Né? Então, não teria muito ganho para explicar a variabilidade da mudança de uso e cobertura do solo, o que está provocando de fato aquilo. Né? Então, tentar só mais distribuir em bacias, né, de contribuição em afluentes, ao invés do curso da água principal, para a gente, de fato, ver o que está acontecendo na bacia. Porque quando cai no curso de água principal, já dissolve todo o efeito, a montante do ponto. Perfeito. Deixa eu só complementar, então, Fabrício. A gente tem, então, nesses pontos que estão marcados aí, nesses 16, tem lugar que tem estação convencional, tem lugar que tem estação automática, telemétrica, tem lugar que não tem nenhum tipo de estação. Então, agora ele falou, foram vários critérios para definir essas 16. Mas uma coisa vai ser o que vai ser tomado como ponto de controle para fins de controle da demanda e disponibilidade, né? Para fazer esse balanço. Outra coisa vai ser o que de fato vai ser monitorado, principalmente em tempo real, né? Por telemetria, como é hoje a Inhumas e a montante de captação. Então, essa decisão ainda de onde a gente vai investir em estações com transmissão em tempo real, isso vai ser discutido com o grupo ao longo do tempo, mas está previsto a gente colocar em pontos estratégicos. Não vai ser todos aqueles pontos ali que serão contemplados com estação automática. Vai depender muito da característica mesmo, do balanço da necessidade. Como você falou, às vezes um efluente é mais importante a gente monitorar aquele afluente do que monitorar num ponto mais de jusante do rio. Apesar de que lá no 16 tem uma estação funcionando perfeitamente, né? Uma telemétrica da ANA, se eu não me engano. O André está aí, ele pode confirmar, mas se eu não me engano é da ANA. Então, essas situações vão ser avaliadas, mas de todo caso, vamos supor que aquele ponto de controle ele pode continuar existindo, mas não haver ali
uma estação de monitoramento automática, por não haver necessidade. A gente pode, de repente, regionalizar os dados para aquele ponto tranquilamente, né? Vai depender caso a caso. Bom, perfeito. Obrigado, Kenny. Obrigado, Camila. Continuando aí, então, essa sequência de ações, né? Isso dentro do GT, né? Bom, aí a questão dessa ação 3, a campanha, né? Para conhecermos mais os usuários. Já tem muitas informações de muitos usuários, mas se a gente pensar no Alto Minha Ponte, lá, os 1.000 usuários que a gente acha que tem, não sei, será que tem mais, né? Não sei, é sempre uma questão importante. Bom, aí, em consequência de todas as discussões que já forem sendo feitas e as decisões, né? Importante para a alocação seria a continuidade de informações básicas, né? Então, seria que a ação 4, efetivar o boletim de acompanhamento. Nas demais alocações, do Abóboras e do Piancós, sempre tem essa exigência, né? E, às vezes, falta maior efetividade. Então, a gente coloca aqui, porque assim, a característica da alocação depende do conceito, né? Como o nosso conceito que estamos trabalhando de definir uma regra permanente, então o boletim será, né, esse acompanhamento das ações, o que está acontecendo no manancial e comparando com as ações tomadas, né? Mais ou menos isso. Então, aí seria esses boletins, né, nos exutórios com monitoramento, estabelecer também relatórios de monitoramento. Está mal escrito, mas a gente melhora isso depois. E tem informações mínimas, né? Eu quero saber a vazão média, quero saber a vazão máxima, não sei, quero que isso compare com a série histórica, quero informações de chuva, né? Então, para cada ponto de controle, ele tem que avaliar o que é possível ter de dados, ver essas informações disponíveis, bom, modelos agora, né, rascunhei isso aqui, ficou ruim. Depois a gente melhora. Os modelos existentes, por exemplo, lembrei. A alocação da DASA, ela tem, por exemplo, um boletim bastante interessante, com informações interessantes. A alocação do Abóboras, né, tem algumas outras informações lá meio misturadas, né? E, então, é isso, né? O modelo de dados a serem contidos nesses boletins. Acho que é isso. Bom, aí a ação 5, né? Essas vazões históricas instantâneas, pode ser que essa ação possa vir antes também, né? Então, o histórico de vazões por ponto de controle, né? Porque isso a gente vai discutir muito quando falar do balanço, né? E do comprometimento. Elas sempre são em cima das vazões históricas e não da atual que está ocorrendo lá, né? Hoje, por exemplo. E o registro das vazões instantâneas. Então, também isso subsidiaria o próprio boletim e também ajudaria no comprometimento. Aí, um outro passo seria definir estados hidrológicos, né? Para aquele ponto, nós temos o comprometimento acima do outorgável. Então, vamos trabalhar com os estados hidrológicos para que isso governe, não, organize, norteie, né, as ações. Então, isso foi feito no Piancó, foi feito no Abóboras, é feito a nível nacional, na DASA também, e isso é interessante, né? Hoje a situação do Minha Ponte está em estado verde, né, normal. Então, essa questão das cores e estado normal, crítico, alerta e crítico, né, isso tem uma convenção aqui, mas depende, né? Fabrício, só chamando a atenção para o grupo, né, aqui a gente já começa a tratar com o usuário externo, né, o leigo e tal, porque a gente começa a mexer naquilo que já existe de caracterização da situação para a bacia. Então, nós vamos precisar trabalhar bastante essa questão do status, tanto com a mídia, né, com os órgãos que atuam aí, que estão próximos e que estão sempre cobrando da gente, né, a gestão, né, do comitê, que eu falo. Então, nós vamos precisar trabalhar bem nisso, porque nós vamos estar fazendo uma mudança no que existe hoje na cabeça deles, assim, né?
né? Crítico 1, crítico 2, não sei o quê, entendeu? Então, Isso, tem que ser bem pensado mesmo. Tem que trabalhar bem nisso. Porque isso afeta, né? Afeta os usuários, né? Sim, grandemente. Sim. Então, aí nesse estágio, né, a gente vai ter cortes para os usuários, né? Constatando que há um comprometimento muito alto, vai ter cortes do setor usuários. Então, nesse estágio a gente conversa isso. Bom, aí regras, né, de alocação, como o ponto de controle, né, definido, tudo discutido, os estados hidrológicos, agora as suas regras, né? Vai ter rodízio, né? Nós vamos tratar os usuários como vazão máximo, uma vazão diluída, vai ter esses cortes, né? Então, as regras a gente define também para cada uma dessas áreas, né? E, bom, aí a ultimação seria os compromissos, né? Aí a deliberação, o que for resolução, acordo, em final. Aí questão de datas, difícil, né? Eu não estipulei, não pensei muito sobre Vou entrar na minha frente aqui, né? Questão das datas, né? Porque aí eu não sei, eu confesso que não sei, né? Eu coloquei aqui que as atividades iniciando, né? Que a ação 1, 2 e 3, né? Fevereiro, março, abril, e com alguma possibilidade para esse período seco a gente definir, né? Algum estado hidrológico, né? É claro que queremos trabalhar com outro ponto de controle, o do Caldas, por exemplo. Né? Lá a situação está ruim, mas não tem o monitoramento lá instantâneo. Né? Como que a gente vai definir esses estados, né, atuais? Então, alguns pontos de controle, creio que não serão decididos ou vistos esse ano, imagino. Né? Então, assim, essa tabela não está boa, né? Ela está bastante confusa e eu acho que pode ser trabalhando depois, porque pensar os estágios eu não consigo muito bem, não. Bom, é isso, Camila, e no geral é isso. Beleza, isso era para nos dar um norte aí. Agora a gente vai entrar na discussão e definir o que a gente quer para essa alocação. Então, inclusive o cronograma, não tem problema você ter feito só uma sugestão, não. Isso a gente está aqui para construir ele mesmo, né? Então, vamos lá. Sugestões, contribuições. Paulo Almeida Saneago. Eu acho que, como naquela primeira fala que eu fiz, a gente precisa das informações, né, para poder definir a bacia-alvo. Então, acho que a gente sabe que os pontos que estão colocados como pontos de controle já são estações existentes. E nós precisamos de um histórico para poder trabalhar isso. Então, um ponto onde não tem estação, não dá para mim, né, fazer um trabalho como bacia-alvo nele. Né? Então, assim, olhando para Inhumas, como sugestão de bacia-alvo, lá naquele ponto de controle lá, assim, então, primeiro, eu acho que a gente precisaria ter, né, esses dados para definir como bacia-alvo mesmo. Então, a gente precisa dos dados de usuário, de vazão disponível, aquela missa toda que a gente já sabe. Né? Então, para fazer um diagnóstico, depois prognóstico e avançar na alocação. Então, eu entendo que o grupo precisa desses dados para poder trabalhar. Não dá para ficar no achismo. Né? O que tem de dado? Tem de informação. Né? Eu acho que o CADU já está meio ultrapassado, a gente vai precisar levantar esses outros rios que estão lá dentro, que existe de DUR, de outorga, de usuários de uso significante e tal, atualizar isso para ter na mão, né, os dados para a gente fazer esse primeiro trabalho. Porque eu entendo que as primeiras ações seriam essas aí, nessa conjuntura que o Fabrício apresentou. E depois disso, definindo a bacia-alvo, aí é trabalhar os usos e ver como é que vai encaixar essa questão. Né? E aquele ponto que a gente falou também, né? Quem vai entrar nessa divisão aí, né? Outorgados, não outorgados, insignificantes, o pessoal da está só em dúvida.
Aí o grupo vai decidir. Eu acho que o primeiro é isso aí, para poder definir a bacia-alvo dessas informações. Bater o martelo, né, com menos bacia-alvo. Você consegue estimar um prazo para entregar um relatório dessa situação das bacias para o grupo, Fabrício? Bom, eu assim, tenho todas essas informações, né? Parte delas aí a outorga me passou, né? O DUR, o outorga, a gente tem dentro do CNAR, dentro das DURs, as de uso insignificante, né? Então, estão lá também. Sim, não sei o dia exato, mas amanhã eu não consigo. Sexta-feira eu já compartilho tudo aqui. Acho que eu vou montar uma pasta compartilhada, né, Paulo? Porque como tem os arquivos aí de SIG, né? São grandes, alguns. Eu já coloco tudo numa pasta compartilhada, insiro, passo para a secretaria executiva, eles inserem aqui. E aí alguns desses dados precisam ser trabalhados, né? Separados, essas coisas. E daí a gente vai tentando ao longo dos dias. Porque aí, de posse desses dados, eu acho que a gente consegue definir exatamente a bacia piloto, né? Por onde a gente vai começar. E as bacias onde a gente vai liberar os TATs também, né? Sim. A gente já vai ter informação suficiente para poder fazer isso com segurança, certo? Certíssimo, certíssimo. Então, eu acho que são duas coisas bem substanciais, né? A definição dessa bacia e aí, não só a definição da bacia, mas a gente já vai ter os dados disponíveis para poder entender qual tipo de ação a gente vai precisar fazer ali, né? De redução de vazão outorgada, de rodízio, que é algo que vai ser a estratégia de alocação, porque comprometida ela vai estar, isso a gente já sabe, né? Sim, sim. Aí mostrando direitinho o comprometimento, né? Como nós vimos janeiro, fevereiro, até abril, maio, a maioria delas tem, né, um balanço positivo. Aí depois disso, né, entre os meses mais críticos. Mas sim, esses gráficos, essas informações eu coloquei lá no plenário, né? E aí eu organizo para cá também, Paulo, para ficar tranquilo. Sim. Camila, bom dia, pessoal. Bom dia, Camila, a todos. Sem prejuízo, eu acho que da apresentação dos dados, que o Fabrício pode colocar no Drive, mas eu acho que para a gente tentar fazer uma proposta mais prática, né? Acho que a reunião do comitê, acho que todo mundo concordou com a estratégia que a SEMAD levou, de trabalhar com bacias piloto, né? Começar por uma em específico. A SEMAD, inclusive, deu uma sugestão na reunião, que seria a bacia lá de Inhumas, pela questão da quantidade de usos instalados, dos pedidos e do monitoramento existente. Então, eu acho que não teria necessidade da gente analisar tudo de novo para poder chegar na conclusão de que a bacia se começar em Inhumas. Então, isso pode ser uma perda de tempo do grupo. Eu acho que, a não ser que o grupo tenha uma outra proposta para uma outra bacia, eu acho que a gente já poderia focar o trabalho na bacia de Inhumas, que é o que a gente já propôs lá no grupo, acho que ficou bem claro na reunião, para ser a nossa bacia piloto. E aí, sim, com ela escolhida e definida, a gente começar esses trabalhos de avaliar os valores que foram apresentados em termos de usos já outorgados nessa bacia, porque o Fabrício já tem estudos que foi apresentado. Então, para cada uma delas, a gente já conhece a disponibilidade, já sabe os usos que estão instalados outorgados e os pedidos, né, insignificantes e DURs. E eu acho que aí, sim, focar somente nessa bacia de Inhumas com esses dados e a gente destrinchar numa próxima reunião essa bacia. E aí, sim, a gente escolher. Vamos optar por dividir essa água, de que forma, né? Vai se trabalhar com as outorgas, acho que essa decisão é importante. A gente vai definir, então, que vai ser a sazonal, e se a gente optar pela sazonal, a gente está dizendo que usos outorgados terão que ser reduzidos no período crítico, porque as vazões, né, em agosto e setembro vão diminuir. Então, essa outorga que a gente considera hoje que é linear, então a gente está dizendo que usos já outorgados não terão água em determinado período do ano. Então, essa é uma decisão que a gente vai ter que tomar já. Então, acho que trabalhar na próxima reunião já com essas decisões para a gente tomar. E aí a questão do Fabrício colocou dos estados hidrológicos, isso é um enfrentamento à crise, eu acho que isso pode ficar para um momento para frente mesmo, como o Fabrício propôs. Acho que agora o foco mesmo é a gente definir, com base na água que a gente tem, quem que a gente pode alocar para cada setor usuário, e aí sim, para um segundo momento, como foi feito no PIANCO, a gente define os estados hidrológicos, que é a questão de enfrentamento à crise, se ela acontecer nessas bacias, né?
E aí, inclusive, esse enfrentamento ele pode ser, como a gente já faz para o Alto Meia Ponte, para outras bacias, não necessariamente só para aquela piloto. E aí, talvez a piloto, de fato, a gente focar somente nessa divisão. O que a gente tem de demanda, o que a gente tem disponível e como a gente vai fazer essa divisão. Mas eu acho que já superar essa etapa de escolha da bacia piloto, porque eu acho que os argumentos da semana foram muito consistentes em relação a gente trabalhar já com a bacia de Inhumas. O que teria que fazer seria só um refinamento, né, Marcos? Porque exato, para essa bacia, talvez, né? Específico para ela. Isso, específico para ela, principalmente em relação à demanda, né? Exato. A gente sabe que tem que levantar algumas fontes diferentes de dados e juntar tudo isso para refinar melhor aquela análise de demanda e disponibilidade. Mas, realmente, na reunião do comitê, isso já foi amplamente debatido mesmo. Não, bacana, que dá um foco, né, para o trabalho do Fabrício, do Marcos, quem for ajudar nos levantamentos, eles já sabem onde tem que olhar e facilita também, né? Uhum. A gente tentar trazer informações do restante da bacia e a gente começar a focar em umas que fica mais fácil. Aí o importante é isso, definir, vai considerar os que já estão outorgados os que estão fazendo uso, mas não estão outorgados. Então, como é que vai ser como é que a gente vai lidar com os diferentes casos, né? Isso tem que estar definido na estratégia de alocação. Tiago? Só antes aí, Tiago, me permita aqui um pouquinho. Claro, É só, assim, coloquei tudo de novo, né, Marcos Aurélio, escolher ponto de controle e tudo, porque alguns do grupo, né, não estavam na reunião. Eu pensei, rapaz, o pessoal vai querer ver tudo novamente, né? Então, até para ver o todo, né, da bacia e já não partir de um local escolhido. Não, tranquilo, Fabrício. Eu falo porque a minha preocupação é que, do jeito que o Paulo falou, ficou parecendo que a gente, né, ia botar você fazer um trabalho tudo de novo, jogar isso dentro, para a gente ter uma outra reunião para olhar aquilo tudo e falar qual que é a bacia piloto. Né? Mas eu entendo, essa apresentação foi perfeita porque tinha gente, realmente, pessoas que não estavam na nossa reunião. Tá, Tiago. Tá, bom dia a todos. Na verdade, é só para colaborar com o Marco Aurélio, com o posicionamento, né, das apresentações, mas que também seja fornecido esses dados, né, que essa pasta seja criada, que aí nós vamos analisando já os outros passos, né, para frente. Concordo em começar a ir por Inhumas e focar essas informações e estarem repassando, mas que os outros pontos de controle, essas outras informações que o Fabrício até apresentou lá na reunião do comitê, né, do Meia Ponte, que possa ser passado para que a gente possa também ir pensando estratégias, né, lá para frente. Sim, e a vantagem é que ali está bem redondinho, né? A gente já tem uma estação de monitoramento funcionando lá, telemétrica, então a gente já tem os dois braços da coisa, né? As informações de demanda e disponibilidade e o monitoramento real também. Então, a gente tem toda a bagagem que a gente precisa para definir as estratégias da bacia. Perfeito, Thiago. Bom, aqui da minha parte era isso, está aberto, e também para mais contribuições, e também a questão das datas, né? Eu, até sexta, eu consigo fazer essa pasta compartilhada e colocar as informações por pontos de controle, assim como o Thiago solicitou. A ideia é isso, é colocar tudo, né? Para enxergarmos o PGH como um todo. E aí foca as ações primeiro nessa da PC16 aí, que é o Inhumas, certo? Ok. Isso, e paralelamente a gente vai trabalhando na liberação das outras, né? Das que a gente julgar que não tem comprometimento, a gente vai trabalhar internamente aqui para a liberação dos TATs. Certo, Marcos? Ou alguma observação? Marcos Vinícius. Não, tá tudo certo. Sem observações. Tá. Você quer escrever aí esses encaminhamentos, Fabrício? Ou tem alguém escrevendo, só para a gente organizar e pensar o que a gente está encaminhando dessa reunião, o que vai ficar combinado para a próxima, para a gente andar, né? Para tentar ir caminhando.
Você está mutado, Fabrício. Pois é porque as telas são diversas aqui, desculpa. Ok, coloquei todos os encaminhamentos aqui já. E deixa eu ver aqui. Deixa eu organizar. Aí, quer que compartilha essas questões colocadas? Pode colocar. E vamos ver se a gente tira mais algum encaminhamento de hoje também. Alguma ação que a gente já possa ir desenvolvendo, que não dependa de outra, enfim. O que o grupo acha? As reuniões vão ser, assim, a princípio, qual vai ser a métrica, né? Nós vamos reunião mensal, quinzenal, né? Mensal eu acho muito, Paulo, porque como a gente está num processo que é um pouco urgente, né? Acho que se for mensal, a gente vai acabar estendendo demais as decisões. Eu acho que pelo menos quinzenal, né? A gente pode fixar, então, a quarta-feira, acho que seria melhor às 9, né? Às 10, né? Fica tarde, ou a gente entra. A gente já pode pré-definir isso mesmo, que aí não fica marcado em cima da hora, né? Todo mundo já se programa para essas datas, né? Nos outros grupos que a gente trabalhou, precisava ter uma coisa assim, a gente sempre fixava o dia da semana, colocava um horário assim, 9 horas e tal. Uhum. E a periodicidade, né? Para ter condição de fazer a agenda e a gente trabalhar sem ter falta, né? Na época do plano, né, o Marco, deveria ter plano. Acho que quinzenal é bom pra... Pessoal, sendo quarta-feira, a próxima quarta-feira, né, é feriado, né, ponto facultativo, e até o dia 10, muitos dos membros que fazem parte do GT não vão estar participando de reuniões fora de Goiânia, que é dos comitês. Então, a gente tem aí, a partir do dia, quarta-feira, do dia 15 de março. Apesar que a semana que vem é facultativo só até às 14, né, Ciro? O período da tarde está livre. Tem isso, né? Se for, ou então muda para quinta e faria no dia 23, quinta-feira. Só essa, e depois as outras voltam para quarta, se for o caso. Mas está falando de 15 em 15, né? Aí a semana que vem, que é a do carnaval. Verdade, que a semana que vem teria, né? Isso. A não ser que a gente... A não ser que vocês queiram já trazer para a semana que vem. Eu acho que a gente consegue, nesse início, se quiser fazer semanal, para a gente dar um gás nessa... Ou então, nós temos aí também dia 28 de fevereiro, né? Dia 1º de março, dá para fazer. Espera aí. Primeiro de março, né, Cida? Porque aí tem disponível aqui, ó, primeiro... Bom, aí tem essa opção dessa semana, daria, né? No caso, poderia ser aí do dia 28 até o dia 3, qualquer dia daria para fazer, a primeira semana de março, que aí já... Eu já mantém no dia 1, que aí fica estabelecida a quarta-feira. Isso. A gente não sai dessa regra, que aí todo mundo já bota na agenda as quartas-feiras.
Exato, até porque dia 28 é reunião da CTI do Paranaíba. Nesse horário de... Dia 2 é reunião do Corumbá, né? Exatamente. Ah, não, gente, não isso pode que eu tava ser. olhando. Desculpa. Eu pensei em duas que é de viagem. Essa também tem viagem, né? E o pessoal não vai estar aí. Mas o Corumbá é de Caldas Novas, né? Dá para ir. O Marcos vai estar, o Marcos é membro, vai estar participando. Dá para ir à tarde, Cida. A reunião pode ser feita pela manhã, não tem problema. Eu acho que pode ser feito mesmo. Então. Gente, eu acho que o quarto um dia difícil, eu acho que eu preferia que fosse ou mais para o início ou final da semana. Assim, para a gente definir o dia. Assim, para mim, né, um pouco difícil. Claro, quinta-feira, então vem pelo dia da semana, fixo para ficar na... Eu também prefiro na quinta-feira. Eu acho que para mim fica melhor. Tranquilo, então. Tá ótimo também. Na verdade, era só que na próxima quinta-feira, né, que daria ali quinzenal, dá exatamente no dia da reunião do Corumbá Veríssimo. Uhum. Mas Então, aí a gente faz semana que vem. Entendi. Faz na semana que vem, faz essa primeira com uma semana e depois de 15 dias. Concordo. Pode ser, então, dia 23. Isso. Aí depois fica regular de 15 dias. Isso. Obrigada. A gente só precisa ver se vai dar tempo de trabalhar nas coisas, né? Porque vai vir o carnaval no meio. Exato, Mas a gente corre aqui. E coloca aí também, Fabrício, para preparar o documento. Eu não sei se vai ser IN, o que vai ser, para a gente liberar os TATs nas bacias não comprometidas, né? Isso. Camila, você não vai estar de licença? Não, dia 23 eu estou aqui. Ok. Na foto você está preto. E aí, amor? Mais ou menos assim, Fabrício, na verdade é o contrário. É preparar uma minuta de documento para liberar os TATs das bacias não comprometidas. Isso mesmo. Isso, vai ficar legal. Obrigado. Valeu. E aí, como encaminhamento, não, para a próxima reunião, né? Que a gente vai apresentar, o que vai ser discutido na próxima reunião, a gente decide depois ou a gente já deixa uma pauta definida aqui? Eu pensei, Camila, como sugestão, aí não sei, Fabrício, se ainda tem alguma daquelas informações que foram apresentadas na reunião do balanço hídrico, você ainda precisa fazer algum refinamento, né, de alguma daquelas informações, ou se já estava bem fechado, porque se não precisasse fazer algum refinamento, fosse uma apresentação do panorama do PC16, do ponto de controle 16 específico dele. Acho que começar a reunião com isso, né? Uhum. Em termos de o que tem outorgado, o que tem lá em insignificantes, o que está impedido, e confrontando isso com a nossa disponibilidade, inclusive mês a mês, como o Fabrício tinha apresentado. Porque eu acho que a partir do cenário a gente consegue, na sequência, tomar decisões que a gente pode tomar, né? Então, acho que talvez começar com essa apresentação, se possível, né, de elaborar até lá. Fazer um resumo do histórico dos dados da estação também, né? Da estação que tem lá. Que tem instalado, exatamente. Isso mesmo, uma apresentação do diagnóstico do ponto, né? Porque na última reunião foi da bacia toda, agora a gente vai focar na bacia que vai ser nosso piloto, né? Bom, a disponibilidade que nós temos, que nós estamos trabalhando, é a que está contida no plano de bacia, né? Então, são essas informações. Para falhou a palavra. Uma outra disponibilidade é as da BHO, da nova base de dados. Aí, eu vou pedir a ajuda do Marcos Vinícius, né, para nós organizarmos esses dados, porque eu tenho só parte da informação, não tenho toda ela.
e elas são bastante atualizadas, né? Então, daria um panorama diferente, né? Daria para comparar, né? Esses dois estudos, essas duas avaliações. O que está na BHO, que é a base autocodificada, ela é usada pela Agência Nacional de Águas e tem aquela questão com o REGLA, né? Anteriormente, o Marco Neves tinha falado do uso do REGLA, aí essa é uma estratégia aí da CEMAD, né? Se vai utilizá-lo, como será, mas de qualquer forma é um dado muito bom, que também tem ele disponível mês a mês, e a metodologia é quase igual, porém a forma de desconto da ANA tem outros critérios, né? Alguns outros critérios. Não é uma disponibilidade naturalizada também, assim como essa do plano, assim como dificilmente a gente terá, né, uma disponibilidade naturalizada atual, mas seria essa outra informação que eu acho que ia dar relevância aí para a discussão da disponibilidade para fazer o balanço. Então, eu peço aí auxílio ao Marcos Vinícius para trabalhar em cima dela aí. A gente alinha ainda hoje. Perfeito. Então, mais alguém quer complementar com alguma coisa? Alguma decisão, alguma coisa que queira que a gente apresente na próxima reunião? A gente vai apresentar a minuta também do documento do Tati, né? Mas isso está implícito já. A gente vai preparar e vai apresentar, claro. Bom, joia. Tá certo? Camila? Certo. Pessoal, Juber, Tiago, Kenny, mais alguém? Qual ficou o horário da reunião, dia 23, 10h30? O Paulo tinha pedido para ser mais cedo, né? Mas melhor. eu acho melhor. Para mim, tanto faz. Às 9, 9h30? Bota 9h30, que aí fica no meio termo aí para quem quer mais cedo, quem quer mais tarde um pouquinho. Ok. Joia aqui. Então, perfeito. Então, acho que tá legal. Então, obrigada pela presença de todos. Se ninguém tem mais nada para colocar, a gente se encontra na quinta-feira que vem e dá andamento nisso aí. Tá bom? Um abraço, pessoal. Obrigada. Bom dia, pessoal. Até mais, pessoal. Até mais, tchau.